Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, que sejamos instrumentos do Senhor para levar a sua graça e a sua paz por onde formos neste dia. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 11. Se você está com sua Bíblia e a seu alcance, já abra em Deuteronômio capítulo 11 e acompanhe a leitura da palavra de Deus. A minha Bíblia é uma Bíblia versão NVI, Nova Versão Internacional. E nesta Bíblia, esse capítulo tem um título, inclusive esse é o único assunto deste capítulo. Olha o título. Exortação ao amor e à obediência. Na verdade, quase todo o livro de Deuteronômio tem esse teor. O assunto principal dele: obedeçam a Deus, andem nos caminhos do Senhor, façam a sua vontade, submetam-se a Ele e somente a Ele. Esta palavra é pertinente para todos nós ainda hoje. Nós que cremos em Cristo. Ame o Senhor Jesus, obedeça aos seus ensinos, às suas ordens. Siga seu exemplo, siga seus passos. Aprenda com Cristo, imite a Cristo. Seja um reflexo da luz de Cristo na sua geração. Sejamos nós. Eu estou contextualizando aqui para a nossa realidade. Então vamos à leitura de hoje, Deuteronômio capítulo 11, versículo 1. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Você vê como obediência e amor andam lado a lado? Nada mudou. Obediência anda ao lado do amor, o amor anda ao lado da obediência. Filhos que amam seus pais os obedecem, cristãos que amam o seu Senhor o obedecem, filhos de Deus que amam o Pai Celestial o obedecem. Demonstramos o nosso amor pela nossa obediência. Verso 2, lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó rei do Egito, quanto com toda a sua terra. Moisés está lembrando aquela geração, apesar de ser a nova geração, mas eles já tinham até 20 anos quando a antiga geração morreu. Então eles acompanharam, eles viram as manifestações poderosas do Senhor. Como isso se aplica a nós cristãos do século 21? Nós conhecemos a história, o testemunho das Escrituras do sacrifício de Cristo, que é incomparavelmente superior à intervenção de Deus lá no Egito. E também nós somos testemunhos do que Deus fez por nós, libertando-nos da escravidão do pecado por meio de Jesus Cristo. Verso 4, o que fez com o exército egípcio, com os seus cavalos e carros, como os surpreendeu com as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Então nós sabemos das intervenções do Senhor a nosso favor. A principal é Cristo, seu sacrifício na cruz, mas a maneira como o Evangelho nos alcançou, a maneira como o Evangelho nos libertou da escravidão do pecado e a maneira como Deus tem nos guiado na nossa caminhada cristã. Aquela palavra de Moisés para o povo de Israel não esquecer o que Deus havia feito por eles lá no Egito e na peregrinação pelo deserto, se traduz para nós em não nos esquecermos do que Cristo fez por nós e que faz todos os dias, especialmente o que fez na cruz. Versículo 5, vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar.
E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Essa palavra de Moisés tem o aspecto das intervenções divinas a favor do povo, mas ao mesmo tempo ele lembra ao povo da ira de Deus contra o pecado. Não nos esqueçamos da ira de Deus contra o pecado. O Senhor Jesus disse que se tua mão direita te faz pecar, corta e lança no fogo. Lança fora, aliás. Lança fora. É melhor entrares na vida eterna com uma só mão do que tendo as duas. Eles, seres lançados no inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo não se apaga. Então, quando Moisés aqui relembra o castigo de Deus, a disciplina de Deus, nós somos relembrados também da ira de Deus contra o pecado manifesta na condenação eterna. Para nós, a coisa é sempre maior. Como o sacrifício de Cristo é maior do que tudo que Deus fez pelo povo de Israel lá no Egito e na peregrinação pelo deserto, na terra prometida, tudo é inferior ao que Cristo fez na cruz em nosso lugar. Também o castigo de Deus prometido no Novo Testamento, mediante o sacrifício de Cristo, é muito maior do que o sacrifício, o castigo que foi dado àquele povo lá no Egito e na peregrinação. Ele diz, verso 7, verso 8, obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje estou dando a vocês, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. A fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa estava condicionada à obediência do povo. Moisés vai muito alertando o povo nesse sentido. Se vocês obedecerem, Deus cumpre a promessa e conquista a terra para vocês. Se vocês desobedecerem, vocês vão pagar o preço. Verso 9, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. E para nós a esperança está com Cristo, onde não há mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Moisés está dizendo que a terra de Canaã era superior à terra do Egito. E para nós, a terra prometida é a eternidade com Cristo, que é incomparavelmente superior a qualquer coisa deste mundo. Verso 13, portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje eu dou a vocês, amando o Senhor seu Deus e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Moisés está falando da recompensa da obediência. Deus abençoa todas as pessoas, mas ele abençoa de uma forma especial aqueles que lhe obedecem, que lhe amam, que andam nos seus caminhos e fazem a sua vontade. Isso vale para nós também. Verso 16, por isso tenham cuidado, para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova, e para que a terra não produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Cuidado para não se deixar seduzir pelo pecado. Jesus diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente.
Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Alimente-se com a palavra de Deus todos os dias. De novo, nós estamos numa posição superior, porque aquele povo não tinha toda a escritura tal qual nós a temos, e nem tinham acesso à escritura tal qual nós a temos. Então, nós temos muito mais privilégio de alimentar o nosso espírito diariamente com a palavra de Deus. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. De novo, Moisés está falando isso. Ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Pais, tirem tempo para ler a Bíblia, contar a história bíblica para os seus filhos. Pais, levem seus filhos para a igreja, ensinem os seus filhos a adorar a Deus, a ficar reverente no culto, a louvar ao Senhor, a orar. Leiam a Bíblia com os seus filhos. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou, que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Para nós do Novo Testamento, a promessa é a eternidade com Cristo. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês. E vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês, porque é Deus quem livra o seu povo. É Deus quem vence os inimigos do seu povo. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Essa conquista desse território que ele menciona aqui, que é do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental, isso só foi conquistado na época de Davi e foi subjugado na época de Salomão. Versículo 25, ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme prometeu a vocês, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. Quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, Ele interfere a nosso favor. Olha a promessa. Verso 26, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir deuses desconhecidos. Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. E as nossas escolhas é que determinam o que nós vamos colher. A nossa plantação é que determina o que nós vamos colher. Jesus disse, esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, o caminho da vida, o caminho da morte está diante de nós, o caminho da bênção, o caminho da maldição está diante de nós, como estava diante desse povo aqui. Verso 29, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Olha essa ordem, na conquista da terra prometida, o povo iria se dividir em dois grupos e um grupo iria pronunciar as bênçãos sobre o monte Gerizim e outro grupo iria pronunciar as maldições sobre o monte Ebal. Verso 30, como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. Inclusive, os estudiosos dizem que quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, Senhor, é neste monte ou é em Jerusalém que a gente deve adorar o Pai? Esse monte a que ela se referia era o monte Gerizim, o monte da bênção, que para muitos se tornou um local sagrado, porque foi pronunciada as bênçãos de lá.
A gente vai ver esse assunto mais na frente. Verso 31. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistada e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Então, aqui todo o capítulo é uma exortação a amar a Deus e a obedecê-lo, se submeter a ele. E a promessa de bênção para a obediência e a promessa de maldição para a desobediência, castigo para a desobediência. Somos chamados pela palavra de Deus a andar em obediência ao Senhor. Demonstrar o nosso amor ao Senhor pela obediência. Jesus disse, porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando. Então a obediência, Jesus Cristo é o Senhor. Quando a Bíblia diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar Jesus como Senhor não é só dizer, é viver como servos do Senhor. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, povo de Deus? Eu espero que esta palavra tenha sido edificante e esclarecedora para os meus irmãos. Se você gostou desse conteúdo, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se não gostou, deixa o dislike, tudo certo. Comente aí o que você achou dessa leitura, se concorda com as meus destaques ou discorda, também pode comentar, tá bom? Se quer destacar alguma coisa que eu deixei passar aí, pode fazer o seu destaque. Isso também ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma, né? Se você puder compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu X, também é muito importante essa ajuda. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando, está convidado a se inscrever no canal, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, mais uma vez, muito obrigado por esse novo dia, muito obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, por acordar com saúde. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, suprir nossas mesas. Obrigado por esse instrumento pelo qual nós podemos nos conectar e compartilhar a palavra e até orar uns pelos outros. Ó Pai maravilhoso, muito obrigado porque nesse novo dia nós temos novas oportunidades, novas experiências, de novos aprendizados. Cada dia é uma nova oportunidade. Louvado seja o seu santo nome. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, preservando a saúde de quem está saudável, dando saúde a quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo. Toca com o seu toque curador, meu Pai. Aqueles que estão enfermos em casa, no hospital ou até na UTI, até sobre aqueles para os quais a medicina não tem mais recursos. Ó Deus, nós temos o Senhor que é o Deus que cura todas as nossas doenças. Opera a favor do seu povo, meu Pai. Que a sua bênção esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, que cada casa, ó Deus, seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus esteja presente, onde os frutos do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que todas estas coisas estejam presentes no lar de cada irmão, para que cada lar seja um lugar de segurança, de estabilidade, de crescimento, de amor. Ó Deus, faz de cada casa dos meus irmãos um local de aconchego, de segurança, de estabilidade, de crescimento. Dê sabedoria aos pais para ensinar os filhos na disciplina de admoestação do Senhor. Ó Deus, que haja harmonia entre os casais, que haja harmonia entre os irmãos, que haja harmonia entre os pais e os filhos. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada igreja local, sobre cada pastor, evangelista, missionário, líderes em geral. Que a cada manhã o Senhor renove a fé, a esperança em cada coração e usa cada um para liderar o seu povo em santidade, em perseverança, em trilhar os caminhos do Senhor.
Ó Pai maravilhoso, que cada missionário que está lá em outro país, às vezes correndo risco de vida, que o Senhor intervenha a favor dos seus servos, dê-lhes inspiração, que eles vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem muito com isso. Ó Deus, que o Senhor esteja levantando obreiros para aquelas igrejas que estão sem uma liderança de um homem de Deus, piedoso, temente ao Senhor. Levanta estes homens, segundo o seu coração, para apacentar os seus rebanhos, com prudência e com inteligência, e que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus, tudo isso que pedimos é graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos da humanidade. Seu sacrifício na cruz no nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. Ó Deus maravilhoso. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse novo dia por onde nós formos, para que possamos levar a bênção do Senhor para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que o Senhor nos livre, Senhor, nos proteja de gente má, de acidentes, de doenças, de qualquer ataque do inimigo. Nos fortalece que prossigamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua companhia. Desejamos que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. E amanhã às 5h30 da manhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Um grande abraço a todos.